maiores de idade, para maiores de 18, não se pode permitir nenhum tipo de filtragem, bloqueio de conteúdo. A pessoa que vai fazer de acordo com a sua própria responsabilidade, né? Ou seja, isso aqui é uma declaração de maioridade do cidadão, porque hoje todos os cidadãos tendem a ser tratados, nos Estados Unidos, no Brasil, em outros lugares, em quase todos os lugares, como menores e incapazes digitais, né? Ah, não, a pessoa não pode ter acesso a esse tipo de material aqui, porque isso aqui pode levar elas a ter uma ideia de fazer uma coisa violenta, ou pode ter distorcer a percepção delas de um determinado episódio histórico. Não interessa, né? A criança, claro, né, não deve ter acesso a uma porção de coisa, mas, né, adulto, que tem responsabilidade, em tese, para tudo, para viver, né, se comportar no mundo, tem que ter a possibilidade do acesso às informações, né? Deixar de ser tratado como um menor de idade, como um incapaz digital, que o Estado tem que levar pela mão, olha, não pode ver isso aqui, não pode ver aquilo lá, não pode ver aquilo outro, né? Se fosse com boas intenções, já seria um problema, porque você expondo as pessoas às realidades, que a pessoa vai formar suas próprias convicções. Mas como geralmente é de má fé, pior ainda, porque então essas proteções são usadas como pretexto para banir politicamente determinados conteúdos. Então, nenhum ambiente vai poder, de acordo com o que ele quer para esse Bill of Rights digital, nenhum ambiente vai poder, digamos, censurar do ponto de vista da filtragem, né? Da filtragem para não passar determinados conteúdos para determinadas pessoas. Não, então, atingiu a maioridade civil, essa maioridade é também uma maioridade digital. Você está no mundo, o Estado não vai te dizer o que você pode, o que você não pode ver, né? Caberá a você, com a sua formação, com a formação que você recebeu da sua família, escola, amigos, etc., né, avaliar aquilo ali. Se você vê uma cena de violência e está com vontade de cometer essa violência, tem um problema, né? E não é o Estado proibindo isso que vai resolver esse problema, muito menos o Estado usando isso como pretexto para proibir o conteúdo de um determinado partido, de uma determinada linha política. Então, esse aqui praticamente acabou, são as coisas principais desse vídeo. Só para complementar esse tema da Carta de Direitos Digital, do Digital Bill of Rights. Tá, isso é americano, mas pensem a influência que o Bill of Rights original dos Estados Unidos teve no mundo todo, nas constituições democráticas do mundo todo, junto com algo que, no fundo, é muito semelhante ao Bill of Rights americano, que foi adotado 2 anos depois, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, adotada na França, naquele momento inicial, com, digamos, impulsos bons, positivos da Revolução Francesa, que depois foi dominada pela esquerda e dominada pelo terror. Mas a primazia cabe ao Bill of Rights americano, né? E, como eu disse, de toda forma, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão francesa é igualmente influente, e no fundo uma corresponde à outra. E ambas, então, né, mas com a primazia da americana, tiveram a influência que a gente sabe, foram determinantes, inclusive depois também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas, e sobretudo, aquela proveniente dos Estados Unidos teve esse impacto, né, em todas as constituições de democracia liberal do mundo, né? É curioso como essas duas vertentes, né, a americana e a francesa, dos inícios da democracia, tiveram destinos diferentes, né? A francesa acabou indo para o lado revolucionário, para o lado do uso, digamos assim, justamente de má fé da liberdade, né? O que é o processo revolucionário oriundo da Revolução Francesa, né? É você pegar igualdade, liberdade, fraternidade, sobretudo liberdade, e usar isso de má fé para instaurar regimes tirânicos, como os regimes tirânicos óbvios do século XX e os regimes tirânicos um pouco mais disfarçados agora do século XXI, né? A vertente americana foi o contrário. Não foi exatamente o contrário, porque, enfim, foi muito diferente. Foi você pegar os direitos fundamentais, as liberdades fundamentais, e fazer o quê? Encaixá-los no sentimento nacional, encaixá-los no funcionamento e na alma de uma nação, né? Então, na França, ficaram como parte de um projeto jurídico, constitucional, que depois tramitou para uma série de projetos políticos e foi sendo, né,
progressivamente deformada e reutilizada de maneiras a conduzir a tiranias. Nos Estados Unidos, e acho que esse é o segredo dos Estados Unidos em muitas coisas, as liberdades ficaram ancoradas, enraizadas no sentimento nacional, em algo vivo, em algo orgânico, numa sociedade que gosta de si mesma, que se conhece a si mesma. Então, há pouco tempo atrás, estava vendo naquele Dennis Prager, um importantíssimo comentarista aí americano, né, de política e de comportamento, ele dizia o seguinte, olha, a respeito dessa questão de censura e de cancelamento, olha como isso é contra o espírito americano. E ele diz assim, olha, algumas décadas atrás, umas 2 décadas atrás, a qualquer momento que você começasse a falar alguma coisa e alguém dissesse, você não pode dizer isso, as pessoas imediatamente redarguiam, mas isso aqui é um país livre, né? E é engraçado, eu me lembro, criança, assim, né, anos 70, vendo filmes americanos, isso é uma coisa que me chamava atenção, filme americano, até programa assim mais para criança americana, né? Quando tinha muitas vezes um episódio assim, olha, um adulto querendo dizer para uma criança tal, não pode dizer tal coisa, as crianças, mas isso aqui é um país livre, né? Até num sentido assim de humor e de cultura popular, né? Então isso de que os Estados Unidos são um país livre fazia parte da cultura popular e de que um dos aspectos dessa liberdade é que você pode falar o que você quiser, né? E isso vinha se perdendo com a cultura do cancelamento. Então é reatar com aquela vertente original dos Estados Unidos, que foi, né, tão influente no mundo. Como eu disse, foi uma influência, digamos, combinada com uma influência francesa, com uma influência revolucionária. Mas, obviamente, né, estamos aí, cada vez que você fala, mesmo que seja cinicamente de liberdade de expressão, que você olha o artigo 5º da Constituição Brasileira, que tem a liberdade de expressão, isso é oriundo da onde? Alguém inventou? Né? Foram os marechais lá da República que inventaram? Não, né? Isso vem da Declaração de Direitos da França, mas, sobretudo, do Bill of Rights americano lá atrás. Então, sim, nova era, né? Quem sabe, né? A gente pode, então, olha, ter um novo modelo, né? Temos aqui um modelo americano de Declaração de Direitos Digitais, né? O que muita gente sonha no mundo é uma espécie de carta digital global que vai dizer assim, não pode isso, não pode aquilo, os estados têm que controlar a comunicação, os estados têm que controlar as redes, os estados têm que dizer, né, quais são os conteúdos permitidos, para que você não tenha conteúdos falsos, para que você não tenha conteúdos violentos, e quem se opuser vai ser preso, vai ser punido. Isso é que as pessoas aí, né, nas esquerdas do mundo, na Europa, sobretudo, têm em mente quando pensam em carta digital. Agora, então, vem o modelo americano, o novo modelo americano, que, no fundo, é o antigo modelo americano da liberdade. Isso aí vai ser decisivo por décadas no mundo, né, se isso realmente for aprovado. Mas só a linha do Trump, ele dá essa linha, já nos coloca na direção de um novo modelo, certo? Por exemplo, aqui tem um comentário aqui, o Rodrigo Diniz, que eu acabei de ver aqui. Nos Estados Unidos, a sociedade livre é a base do Estado, e não o Estado a controlar e dominar o cidadão. Está perfeito isso aqui. Resumi isso que eu acabei de dizer. Mas o certo é que o jogo mudou. Claro, nos Estados Unidos, mudou no mundo, mudou no Brasil também. É disso que a gente vai falar hoje aqui no Código-Fonte. E já temos falado disso na Academia Folha Política. Essa semana eu fiz a minha aula de quarta-feira, no curso de Logopolítica, e a sessão da Agenda Liberdade, que é o novo programa que a gente tem dentro da Academia Folha Política, também sobre o tema Trump, na quinta-feira. Então, quem é da Academia Folha Política já está aqui adiantado na interpretação que, à luz de vários conceitos que nós temos desenvolvido na academia, eu fiz essa semana, nos primeiros dias depois da vitória do Trump. Mas há muito mais coisa para falar, nós vamos falar um pouco disso aqui. Mas quem é na academia, essa semana teve um acesso antecipado a essas análises que eu fiz. Se você gosta dessas análises, eu acho que é o momento de você pensar em passar a fazer parte da Academia Folha Política, caso ainda não faça, né? Então, antes de falarmos aqui do Trump, vou falar aqui só então da academia, e
da promoção que nós estamos abrindo agora, nesse mês de novembro, uma promoção mais especial do que outras que já fizemos, é o novembro da Black Friday e é o novembro dessa nova esperança para o famoso e tão esquecido mundo livre, né? O mundo livre está aí, se a gente não acreditar nele, é aí que não vai ter mundo livre mesmo, né? Então, vamos abrir agora essa promoção. Essa promoção coloca a Academia Folha Política à sua disposição por apenas R$ 330 por ano, em comparação com um preço normal de 420. Tá? Então, 420 seria o preço normal para a anuidade, sai por 330 nessa promoção agora, durante esse mês de novembro. E na modalidade mensal, de 40 por 37. Então, na modalidade anual, temos aí 20% de desconto, e na modalidade mensal, 10% de desconto. Isso já é, como eu sempre gosto de dizer, eu acho que em cima de um preço, uma contribuição que você dá, e que eu acho que está abaixo em comparação com outros cursos que eu vejo por aí, está abaixo, não quero falar de qualidade, mas em termos quantitativos, a quantidade de material que nós temos no curso de Logopolítica, claro que aí a qualidade será parte da avaliação de cada um. Então já são preços, normalmente, os preços normais eu acho que já são atraentes, imagina agora com essa promoção de novembro, tá? R$ 330 a anuidade, é bem menos do que R$1 por dia, né? R$ 37 a mensalidade, né? Um pouquinho mais de R$1 por dia, né? Para toda semana uma aula do curso de Logopolítica. Logopolítica, o que é? É estudar a política não do ponto de vista das estratégias partidárias, mas acima disso, do ponto de vista da cultura humana, do pensamento, da filosofia. Isso é que nos permite entender, inclusive, as estratégias partidárias, inclusive de outros países, Trump, Milley, temos falado sempre disso, né, à luz de conceitos novos, não à luz dos conceitos desenvolvidos por quem já está dentro do sistema e simplesmente quer manter o sistema, aqueles conceitos que não servem para nada. Isso no curso de Logopolítica. Na Agenda Liberdade, nós temos agora, fizemos já 2 sessões da Agenda Liberdade numa nova modalidade. Nós tínhamos a Agenda 2030, que era uma live exclusiva para os membros da academia, da qual fazia um começo aberto. Agora é uma sessão de discussão em novo formato, em formato Zoom. Então, aparece lá, quem não quiser, desliga a câmera, mas a pessoa aparece com câmera e tal, fala, pergunta, comenta, uns comentam sobre os outros, eu comento aquilo que as pessoas estão comentando, me pedem para falar disso, daquilo, eu falo disso, daquilo, falo um pouco do que eu quero também, ó. Temos uma sessão longa, por semana, nesse projeto novo, portanto, que eu chamei Agenda Liberdade. Agenda Liberdade, que, no fundo, é aquilo que nos mobiliza, uma grande agenda liberdade na Academia Folha Política. Então, isso cada semana, e você tem lá o arquivo de tudo o que já está dado em termos de aulas, em termos da Agenda 2030 e agora da Agenda Liberdade. Você tem acesso aos episódios anteriores, às aulas anteriores, todas elas. Já estamos com 115, 116 aulas ministradas, né, dezenas de aulas da Agenda 2030, agora começando a Agenda Liberdade. Então, R$ 330 a anuidade, 37 a mensalidade. Se você for, já vai, se quiser, se interessa por aquilo que eu tenho a dizer sobre o Trump, né, com, de repente, alguma experiência que eu tive, né, na construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos no período do governo Trump anterior, nos Estados Unidos e no período do Bolsonaro no Brasil. Quem se interessar por isso já tem lá, né, os primeiros elementos de análise na aula de quarta, última, e na Agenda Liberdade de quinta, última, né. Eu tive esse privilégio de ver por dentro, de participar de uma construção, né, e de, eu acho que liderar essa construção, tá, junto com o presidente Bolsonaro, de uma aliança Brasil-Estados Unidos, que depois foi abandonada ainda durante o governo Bolsonaro, depois que eu saí do ministério. Mas eu vinha conhecer um pouco de como, né, funcionava aquele governo do Trump. Claro que não vai ser igual, mas tem alguns insights aí, algumas percepções de como ele pode vir a
funcionar a partir dessa minha experiência e a partir daquilo que eu vou estudando aí todos os dias sobre, claro, os grandes temas geopolíticos, sobre o globalismo e também sobre esses temas do imaginário, como, né, a imagem da Idade de Ouro, da qual falamos aqui. Tá? Então, deixo aqui esse convite e essa oportunidade única durante o mês de novembro, R$ 330 anuidade, R$ 37 mensalidade para entrar na Agenda 2030. Tá? Bom, desculpa, gente, para entrar na Academia Folha Política. A Agenda 2030 também está lá dentro. Né? Oi, pessoal. Olha só, o jogo mudou. Com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, nós temos um novo tabuleiro. Tanto, claro, nos Estados Unidos, quanto também no mundo todo e no Brasil. O Trump vem com tudo para cima dos 3 principais pilares do globalismo, no meu conceito de globalismo. A China, ou seja, o Partido Comunista Chinês, com seu projeto de hegemonia global, o multilateralismo, a Agenda 2030, tudo isso, o Fórum Econômico Mundial, e o crime organizado. Ele já deu sinais em todas essas linhas, já deu sinais em relação aos principais instrumentos de governança global, tratar como terrorismo os principais cartéis do crime organizado, que tem um impacto imenso na América Latina, e não deixar que a China, o comunismo, assuma a hegemonia global. Tudo isso já está tomando forma. E isso tem um óbvio impacto no Brasil. A elite política que hoje domina o Brasil tem como seus principais aliados esses 3 pilares contra os quais o Donald Trump vem batendo. Então, é uma nova oportunidade, quem sabe, de uma mudança profunda no Brasil. Para entender tudo isso, a gente precisa de ferramentas, de instrumentos de análise, de interpretação, que eu procuro desenvolver junto com vocês na Academia Folha Política. Se você ainda não conhece a Academia Folha Política, eu queria te convidar para entrar nesse projeto. Na Academia Folha Política nós temos vários desses instrumentos. Nós temos o meu curso de Logopolítica. Logopolítica é tentar entender a política a partir de tudo que está, no fundo, determinando a vida humana, a cultura, a filosofia. Nós temos a Agenda Liberdade, que é um espaço de discussão, onde eu me encontro toda semana com os membros da academia, uma discussão aberta, num formato que acho que nenhum outro ambiente semelhante tem. E na Academia Folha Política nós colocamos vários outros materiais para esse processo de análise, de interpretação, para que juntos nós criemos o espaço onde cada um vai poder desenvolver a sua própria percepção desse novo campo de jogo e entender como que cada um de nós, se quisermos trabalhar por um mundo e um Brasil de mais liberdade, entender como é que cada um de nós pode trabalhar nessa linha. Para tornar mais fácil esse acesso, mais atraente esse acesso à Academia Folha Política, eu estou criando, neste mês de novembro, uma promoção extra, uma promoção durante o mês de novembro apenas, que te dará acesso à Academia Folha Política por apenas R$ 330 na modalidade anual e R$ 37 na modalidade mensal. Então, esses instrumentos, esse instrumental de interpretação que já nós estamos desenvolvendo a cada semana e que vai se aprofundar, você tem acesso a tudo isso por apenas R$ 330 anuidade ou R$ 37 a mensalidade. É uma oportunidade única, te convido a aproveitar agora, enquanto dura, apenas durante o mês de novembro. Se você se interessar, se você quiser fazer parte dessa construção, clique aqui nos links que te levam a esse projeto, Academia Folha Política. Um abraço.